Imagina se você soubesse o segredo do seu maior e desenvolver o seu maior poder. É sobre isso que nós vamos falar. Ideias nós temos. E de onde vêm as ideias? As ideias vêm do pensamento. É isso aí. Mas temos muitas ideias que não são boas. E temos que entender como reconhecer uma boa ideia. A ideia de 1 milhão. Todo mundo quer isso, sabe? Mas isso existe um passo a passo. Você vai chegando lá e descobrindo qual é a minha maior ideia. E eu vou dar uma dica. Porque a maior ideia, ela vem com uma dica, sabe? Com uma pista. Você já nasce com ela. Ela já é um presente que vem com você. Ela é o que dá o sentido da sua vida. Então você faz assim. Você procura reconhecer aquela habilidade que você faz de melhor. Você sabe muito bem consertar carro, consertar as coisas na sua casa, mexe muito bem com elétrica, mexe muito bem com arte, gosta de fazer escultura. Ou você é aquela pessoa que tem um fiozinho, como eu, um fiozinho de luz você guarda, tem um prato quebrado você guarda, tem uma roupa que queimou você guarda, para você reciclar essas coisas e transformar em obras de arte. Eu tenho uma obra que está em um museu na Europa que eu fiz simplesmente de fio de cobre com papel. Essa é uma história que eu vou contar mais tarde. Aqui eu quero ajudar você. Eu quero que você saia desse vídeo sabendo algo importante, mesmo que você não dê sequência. É o seguinte: qual é o sentido da sua vida? E descubra que o sentido da sua vida é aquilo que você sabe fazer de melhor. Que seus amigos te ligam e dizem, me ajuda aqui, porque você sabe muito bem fazer um robô, é aniversário do meu filho, eu não sei, sabe? O artista, eu quero falar para os artistas, artesãos, qualquer pessoa que goste de criar. É o seguinte, muitas vezes nós queremos fazer aquela grande obra, mas a gente tem que começar devagar. Nós temos que começar a exercitar a nossa habilidade. Ajudando um amigo no aniversário, ajudando uma pessoa que está fazendo um bolo, ajudando. A sua habilidade você vai exercer ajudando pessoas, fazendo como que hobby. E depois você vai vendo, nossa, eu sei fazer isso muito bem. E aí vem o propósito de vida. O sentido da vida é reconhecer a sua boa ideia, a sua habilidade, aquela de 1 milhão. E o propósito da sua vida vai ser, quando você executar essa boa ideia, é a execução. Porque a vida é aquilo que nós vivemos enquanto estamos construindo o nosso propósito. Não existe outra definição melhor para a vida. Muitas pessoas perguntam, por que eu estou vivo? Por que eu nasci? É para morrer? A gente nasce desdentado, morre desdentado, nasce careca, morre careca? Não, você veio com um propósito. Você veio para exercer a sua melhor ideia. Agora, como é que nós podemos reconhecer essa melhor ideia? Eu falei já. Você vai ver aquela habilidade que já veio com uma pista, que é aquilo que você faz de melhor. Como é que você vai desenvolver essa boa ideia, descobrir todo o seu poder? É um passo a passo. Você vai ter que ter foco, determinação, você vai ter que lutar contra a procrastinação, você vai ter que fazer um projeto. É um passo a passo que você vai fazendo no decorrer da sua vida. Para você poder ter esses recursos, você tem que fazer um propósito. Eu quero fazer um plano de ação, um projeto para executar o meu propósito. Então, é o seguinte, quando eu tinha 18 anos, eu tive meu primeiro projeto. Eu fiquei feliz. Eu nasci para fazer arte, eu dizia. Né? Eu vou viver disso. E fiz uma coleção de roupas artísticas. E sabe o que aconteceu? Eu vendi muito. Naquela época a gente não tinha. Eu tenho 66 anos, imagine 18 anos atrás. Não, quando eu tinha 18 anos, né? Eu não tinha WhatsApp, Instagram, Facebook, redes sociais. Tá? E você vendia no boca a boca. Então você não tinha, assim, com muita facilidade, um curso para você comprar, para te dar condição. Você não tinha ninguém para te ajudar. Imagine se eu tivesse. Onde eu não estaria hoje com o meu projeto? Mas eu tive que parar. Achei muitas dificuldades. E também, sabe, os obstáculos. Eu não soube vencer os obstáculos.
Isso é o principal, você precisa vencer os obstáculos. Eu tinha que fazer sozinha todas as roupas, eu tinha que vender, eu tinha que fazer um monte de coisa. Eu olhava para um lado, não dava, olhar para outro, não dava, um monte de encomenda, eu não tinha como, entregar essas encomendas, então eu resolvi parar. Por quê? Porque eu não tive um consultor, o meu agora, estou te orientando, eu não tive um mentor, que hoje em dia existe muitos por aí, então eu parei. E sabe o que aconteceu? Eu fiquei amíngua. Eu não sabia fazer outra coisa a não ser arte, e eu fiquei tateando de um emprego aqui, um emprego ali, e você sabe quando a gente tem algo que ferve no nosso coração, que arde o nosso coração, dá vontade de fazer aquilo. E quando você tem essa vontade e você tem que trabalhar para pagar boletos, é muito duro. E nessa época eu vivi, desde essa época, quando eu completei 27 anos, é que eu comecei, olha só, 18 a 27, quase 10 anos depois, é que eu comecei realmente a trabalhar com arte. E foi em 1984, quer dizer, vão fazer 40 anos, né? Mais de 40. Então, foi devagar, foi tateando, sem ter também uma orientação, mas eu tinha aquela vontade, então eu comecei a ser uma escultora, fazer instalação artística. Eu fui formada em contabilidade, depois migrei para decoração. E ali eu comecei a ser decoradora de hotéis e pude exercer a minha arte. Mas nem todo mundo pode fazer isso, não foi assim tão fácil. Foram 10 anos lutando, foram 10 anos querendo fazer o que eu queria e ganhando pouco, dava para pagar os boletos e às vezes não dava. E olhando para aquelas outras pessoas que faziam arte, meu Deus, como é que ela conseguiu? E foi por conta disso, de ver tantas pessoas que eu, durante todo esse tempo, desde 1984, eu venho direcionando, mentorando, orientando designer de joias, porque eu me tornei uma joalheira de escultura, e design de joias, design de acessórios, escultura utilitária, instalação artística, e fui orientando, orientando, e em 2016, eu tive um laudo de que eu estava impossibilitada de exercer todas as minhas funções por tempo indeterminado, porque eu tive uma demência primária. E eu já estava em tratamento desde 2006. E foi aí que eu comecei a descobrir, olha, 2016, agora, recente, a descobrir que a arte, ela tem o poder de transformar, de curar, através da arte-terapia. E aí eu comecei a entender o meu propósito de vida, que era ajudar pessoas a se encontrar, a encontrar o seu verdadeiro eu, a se entender, a resolver seus conflitos emocionais para poder exercer o seu propósito de vida, que é executar a sua maior ideia. Antes disso, eu trabalhava com arte, ganhava muito dinheiro, mas eu vivia doente, eu vivia acamada, eu tinha problemas existenciais terríveis, como a maioria das pessoas tem, todo mundo tem problema. E com essa demência primária piorou porque eu paralisei 10 anos. E quando o médico me deu o laudo, ele disse: você pode exercer arte-terapia, já que você não pode fazer mais nada. Né? Era o último recurso, já que a medicina não pode fazer nada por você. Então, veja bem, eu fiquei ali, no fundo do poço. Eu sabia executar a arte, eu sabia qual era o meu propósito, mas eu não sabia que a arte, a própria arte, poderia me ajudar no autoconhecimento, me entender e resolver esses conflitos emocionais que eu tinha. E foi aí que eu fui convidada para expor na Suíça e eu fiz uma arara azul, a Mimi. Tem até no Facebook a página @voamimi, toda a história da Mimi. E com a Mimi, que foi a minha transformação, eu morava em Ipanema e o médico disse: saia da ciranda financeira, que eu era roubada de todas as formas quando eu ia fazer exposição, porque eu estava parcialmente sem memória. A demência primária, ela é que antecede a demência senil. E quando ele disse: você não pode fazer mais nada, ele disse também: a sua sequência, o seu futuro é a demência senil. Aí, toda hora cai aqui, eu tenho que fazer aqui. E eu fiquei tão no fundo do poço, novamente, tão triste com aquela notícia, né? E vim aqui para o sítio e disse: vou aceitar. Apesar de que eu tinha muitos convites, já era artista há muitos anos, eu não aceitava porque eu não me sentia capaz. Eu estava com demência primária, e a demência primária é aquilo que hoje você sabe que você é, amanhã você não sabe o que você comeu, mas aí você lembra do que você fez com 5 anos de idade, e é uma coisa muito complicada.
O ruim é que você descobre em um momento de lucidez que você está parada, que você está falida, que você já gastou, como eu, 10 anos de tratamento, todos os recursos que você tinha guardado durante muitos anos e que você realmente não tem condição de fazer nada. E eu quero aqui deixar bem frisado no lembrete. Todos nós temos condições de executar aquilo que nós queremos. Observe que eu estava sem memória. E como tudo começa nos pensamentos, nós temos mais de 68 mil pensamentos por dia e nós não sabemos como controlar os nossos pensamentos. Os pensamentos, muitas vezes, eles podem nos levar a uma grande vitória, mas também uma grande derrota, dependendo do que você pensa. E eu ali estava totalmente desanimada, triste, infeliz. Mas acontece que nós podemos controlar os nossos pensamentos através das nossas emoções. Quando você está triste, evidentemente você está pensando em tristeza. Quando você está eufórica, evidentemente você está pensando em algo alegre. Quando você quer fazer algo, você está pensando em produtividade. E assim sucessivamente. Nós não podemos dizer pensamento para, ele não para. Mas nós podemos controlar as nossas emoções, que elas fazem com que os nossos pensamentos sejam direcionados ou para o lado positivo ou para o lado negativo. E assim eu fui controlando meus pensamentos. Eu fui descobrindo isso através da arte-terapia. Eu, durante todos esses anos de artista, eu não imaginava que a arte-terapia poderia fazer algo tão importante. Você, com todo o seu poder, você pode fazer muita coisa. Mas quando você não descobre todo o poder que você tem, e todo o poder que você tem começa aqui na mente, você fica uma pessoa fragilizada. Qualquer notícia que chega para você, notícia, o país está assim, as finanças vão cair, ou as finanças vão subir, ou você não vai vender seu produto, ou você está desempregado, você desce e você sobe. Você fica com seus pensamentos, eles ficam assim, no ar. Você fica com os nervos à flor da pele. É justamente por isso que nós ficamos ansiosos e adquirimos diversas síndromes. Eu agora escrevi um livro que é Vencendo a Ansiedade e Conquistando o Poder de Agir, que ajuda muita gente. Por quê? Porque foi vencendo essa ansiedade de fazer algo, de querer sair daquela situação, porque eu tinha momentos de lucidez. Eu sabia que eu estava no fundo do poço. Eu sabia que eu queria sair, mas era assim: você põe as mãos para sair, parece que alguém pisa e você cai tudo de volta. São os pensamentos. Eles pisam na gente quando nós deixamos que eles controlem nossas emoções. As nossas emoções não podem ser controladas pelos nossos pensamentos. E aí eu comecei a entender isso tudo através da arte-terapia. Eu tinha 30 dias para fazer a Mimi. E nesses 30 dias eu aprendi realmente o que é foco, o que é determinação, o que é constância, o que é não procrastinar, o que é parar com os mimimis, a autocomiseração, se achar a pobre coitada, que é que eu achava, meu Deus, por que isso aconteceu comigo? Por que eu me sentia a pobre coitada? O cocô do cavalo do bandido, desculpe a expressão, mas era o que eu me sentia. Eu, quando aceitei aquele convite, no mesmo dia eu quis desistir, mas eu nem tinha como desistir. Eu vim aqui para o sítio não tinha internet, o sítio não tinha telefone, o sítio não tinha transporte, o sítio não tinha nada, estava no mato sem cachorro. E aí eu, naquela época que era muito difícil, até hoje tem internet, porque eu puxei um cabo de 2 quilômetros, cabo da fibra ótica. Bem, vamos ao que interessa. Mas tudo isso é importante. Isso mostra as dificuldades que eu tive. Isso mostra que você pode fazer e pode fazer muito. Caiu aqui de novo. Pode fazer muito quando você está no seu pleno poder ou quando você está no fundo do poço, como eu estava. E essa minha história já motivou muitas pessoas. A maioria dos meus alunos, das minhas alunas, que eu praticamente trabalho para mulheres, embora tenha alguns alunos homens, é, elas estavam paralisadas há anos, até vou pôr alguns depoimentos aqui, e começaram a vida depois que viram que uma pessoa praticamente sem memória pode criar algo, e pode levantar, e pode até ajudar outras pessoas. Eu contei esse breve relato sobre a minha história de demência primária, e lá no meu Insta eu tenho um fixado contando a minha história, e tem ajudado muitas pessoas, porque eu quero te ajudar. Eu quero que você entenda que você pode. E você pode muito. Não é dinheiro que vai te paralisar. Não é falta de memória, como a minha. Não é você não ter condição de física.
Não existe nada. Quando uma pessoa tem um propósito e ela quer fazer, ela descobriu a sua melhor ideia e ela quer realizar essas ideias, executar essas ideias, que esse é o propósito da vida dela, ela faz na hora vaga, ela faz no quartinho de empregada, ela faz numa comunidade, ela faz até na rua, sabe? Então, é bem fácil de você entender isso. Eu acredito que seja. O difícil é você querer isso. Entre entender e querer, existe um abismo enorme. E eu estou aqui querendo despertar o teu querer, para você fazer aquela coisa que você sabe fazer de melhor e que todo mundo te liga para pedir como fazer. Então, foi por conta disso. E de todas essas obstáculos, esses obstáculos, essas dificuldades, que eu criei um programa de consultoria. Uma consultoria que eu queria ter tido lá com meus 18 anos. Eu nunca teria saído da minha arte. Quem sabe o que seria hoje do meu projeto grandioso no Brasil inteiro e até no exterior, porque isso é uma coisa grandiosa. Mas eu não tinha, sabe, aquela menina de 18 anos, lá do passado, sem internet, sem nada, sem um YouTube, sem ter como pesquisar. Era muito difícil na minha época. Acredito que muitas pessoas hoje, com todas essas facilidades, de ter curso online, de ter consultoria, de ter tudo, também acham difícil. Mas saiba de uma coisa, não existe difícil. Não existe impossibilidades para quem quer. O querer é muito importante. E foi por conta disso, como eu já falei, que eu montei a mentoria, aliás, a consultoria, que também tem mentorias, né, para orientar você. Essa consultoria eu coloquei de presente dentro de um curso que eu já tenho, com 110 videoaulas. E eles estão, dentre essas 110 videoaulas, tem 68 mentorias. E curtas, não é nada longo. São conselhos curtos, conselhos de uma profissional que já vive dessa área há muitos anos. Já vou tem 66 anos, eu trabalho desde 18, dei aquela paralisada de 10 anos, voltei e continuei. Mesmo com demência primária, eu trabalhava. Então, eu quero te ajudar, porque eu sei te ajudar, porque eu tenho essa capacidade de ajudar. E a verdade é que você vai encontrar dentro desse curso 68 mentorias e 46 terapias da arte para te ajudar a chegar à plenitude. Abrir o peito. A pessoa, quando está bem, ela abre o peito, ela ergue o queixo, ela está bem. Quando você vê uma pessoa muito assim, ela está triste, ela está precisando de ajuda. Quando a pessoa está muito, ela está plena, está muito feliz. E as terapias, elas vão te ajudar. Na verdade, essa consultoria, ela vem antes do curso, nas primeiras aulas, e ela poderia ser só ela. Eu vendo só ela, mas eu inseri dentro desse curso para dar de presente, porque esse curso é um curso que custa caro e que eu estou dando de presente como bônus para quem comprar a mentoria. Aliás, a consultoria. Eu estou tão acostumada a ser mentora que eu falo a mentoria. A diferença da mentoria para a consultoria é o seguinte: a consultoria ele vai dizer o que você vai fazer e como você vai fazer. A consultoria é um profissional com habilidade para te ensinar, a te orientar, a te dirigir, a te encaminhar para você executar o seu propósito. A mentoria são conselhos que dá um direcionamento para você fazer algo por um determinado tempo. Por isso que as grandes empresas, elas têm consultores. E deixa eu ver se parou. Não parou. Eu estou gravando aqui em outro lugar que toda hora cai. Bem, então, gente, é isso. Eu quero que você pense. Pense muito no que é importante para você. E saiba que os seus pensamentos, eles fazem você ser exatamente como eles são. Nós nos tornamos o que nós pensamos. Aquilo que nós mais pensamos. Se nós pensamos em derrota, em tristeza, em não pagar as contas, em não executar o nosso propósito, isso vai acontecer na sua vida, porque é muito natural, o seu cérebro ele está condicionado à miséria. Mas se você quer ser uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa próspera, uma pessoa que vai ajudar os outros e, consequentemente, você vai ganhar o seu dinheiro, então você comece a pensar de forma nesse sentido. Eu costumo dizer para meus alunos o seguinte: comece pelo fim. O que é isso? É você entender como você quer viver quando você executar o seu propósito. Qual é a casa que você quer morar? Qual é o carro que você vai ter? Qual é o lugar? Não precisa, gente. Sucesso não é você ser aquela pessoa rica com iate, carro, não sei das contas.
Sucesso é a realização de um ideal de valor. Eu tenho professoras que ganham pouco e têm muito sucesso, porque a realização dela é dar aulas, boas aulas e formar pessoas. Sucesso é isso. Eu quero que você seja plena, pleno e cheio de sucesso. Então, você tem agora a oportunidade de dizer sim ou de dizer não àquilo que você quer realizar. Porque as ferramentas eu posso te dar e vou dar por um preço totalmente insignificante, não é preço, é valor. Pelo valor que você vai receber. Observe que o meu curso, ele era Encontro Marcado Arte Terapia, que agora eu troquei o nome, que já está há 3 anos na Hotmart. Eu tenho centenas de alunos. Eu troquei o nome Todo o Seu Poder, porque eles também, que já compraram anteriormente, vão ganhar as consultorias. E vocês que vão adquirir as consultorias vão ganhar todo aquele curso grande, com todos aqueles videoaulas, que vai ser incluído todas aquelas terapias para cuidar de você. Observe que cada terapia custa, no mínimo, R$ 150 quando eu atendo um cliente, que hoje eu não atendo mais um cliente presencial. E lá você tem 46 terapias, que seria mais de R$ 5.000. E eu vendo esse curso há muito tempo por 1.497. E as consultorias que eu vou vender por 127, está incluído todo esse curso como bônus de 1.497. Então, perdão, a consultoria é 10%, é 1.400, é 147. É 10% de 1.497. Você vai ganhar a consultoria e todo esse cursão. Por que eu fiz isso? Porque não adianta só eu chegar aqui, te passar as consultorias, ficar com você, você fica um ano estudando, 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 mas se você é uma pessoa que tem problemas de rejeição, você não vai conseguir. Já com as terapias, você vai resolver o seu problema de rejeição, porque tem terapias para insônia, para rejeição, para ansiedade, para tristeza profunda, para falta de foco, para procrastinação, para incertezas, para angústia. Olha, são 46 terapias. E o fato de você exercer uma atividade artística não significa que você está fazendo uma terapia que seja boa para o seu problema. Você está exercendo uma terapia, mas não uma que resolva o seu problema específico. Um exemplo, uma pessoa que é muito contida, muito metódica, se ela for trabalhar com tinta a óleo, ela vai ficar mais contida, mais metódica. Ela tem que trabalhar com tintas aguadas, para ela ficar mais fluida, sabe? Mais feliz, mais relaxada. Então lá tem toda terapia para todos os problemas você vai achar. Então foi por causa disso que eu deixei esse curso. Eu troquei o nome do meu curso Encontro Marcado Arte Terapia para esse curso Todo o Seu Poder. Porque você só encontra todo o seu poder quando você está inteiro, completo, completa, realizado. Não adianta. Você sabe tão bem quanto eu que uma pessoa ansiosa, uma pessoa depressiva, uma pessoa que está com problemas de rejeição, de insegurança, porque a rejeição ela gera a insegurança. E a insegurança gera o medo de agir. Então você se torna uma pessoa medrosa. Você não vai conseguir, mesmo só com as consultorias, nem que você conseguisse o melhor consultor do mundo, conseguisse pagar esse homem, que é assim, tipo, 100 mil uma consultoria dele, você não conseguiria, porque você não resolveu os seus conflitos emocionais. Você não entendeu quem você é. E você tem que se entender, você tem que se encontrar, você tem que se achar. E você tem que, quando você se conhece, quem eu sou, o que, quais são as minhas reais necessidades? Não é a necessidade de comer, de beber, fisiológica, é uma necessidade emocional. A saúde mental é a mais importante de todas, porque se você não tiver saúde mental, você gera doenças físicas, sabe? Então você entender, eu gosto mais de tecidos rugosos ou tecidos macios, eu gosto mais de forró ou de rock, você se entender, quando você faz essa descrição de você, quem você é, você vai reconhecer as suas maiores habilidades, você vai entender quais são os conflitos que você tem que resolver emocionais, você vai entender qual é o seu propósito, e você vai entender o que você deve realizar. E você vai entender o que você deve transformar. Transformar é assim. Quando o copo está muito cheio de água, se você colocar mais água, ele vai transbordar. Quando você está pleno e cheio, você vai querer fazer algo para ajudar alguém. E, consequentemente, vai ganhar dinheiro com isso, como eu tenho falado desde o começo do vídeo. Isso é para você
encher o seu bolso, ganhar dinheiro. E às vezes você se pergunta, por que aquele cara tem menos de 30 anos, já fez 1 milhão e eu tenho 60, 50, 40 e não fiz nada? Aquele homem, aquela mulher. Existe isso. Por quê? Porque eles têm mentores, eles têm consultores, eles pagam. Tem um amigo que ele tem 34 anos, já fez 60 milhões. Mas ele paga 100 mil reais por mês para um consultor. Então, não é nada 100 mil reais para quem tem 60 milhões, mas ele não começou com 60 milhões. Ele começou com um pouquinho, sabe, grãozinho. E foi, mas ele, é como eu disse, se eu tivesse tido, com meus 18 anos, um consultor que me ajudasse, hoje eu estaria grandiosa. Então é isso que eu quero para você, que você seja grandioso, grandiosa, que você conquiste seu espaço e que você comece mesmo. Ah, Maria, mas é um curso muito grande, além da consultoria, tem 110 videoaulas. Mas você não precisa fazer tudo de uma vez. Faz as consultorias, começa a entender as suas ideias, faz o autoconhecimento que tem lá, faz as terapias, as mentorias todas são 68, mas são curtas. Tem mentoria de 4 minutos, tem de 5, tem de 20 também. E faz as terapias que são muito importantes, tá bom? Então, minha querida, é só clicar aí. Quero começar as aulas agora mesmo, que está tudo gravado e você pode começar ainda hoje. Não perca essa oportunidade. Pode ser que você não tenha outra. Um cavalo selado, ele não passa na frente de uma pessoa 2 vezes. Aproveite, porque isso é um lançamento da minha consultoria, que eu estou dando de presente todo esse cursão de 110 videoaulas. E também dando os bônus que estão lá dentro, que é o bônus, eu tenho bônus que eu tenho alunas que estão expondo em toda a Europa. É um bônus para meus alunos, minhas alunas, que querem expandir, que acharam sua melhor ideia, que estão executando a sua ideia, é um artista, e quer expor. Então, eu sou curadora e eu indico outras curadoras e galeristas que levam para outros países. França, Itália, Portugal, Brasil. Aqui nós temos várias galerias muito boas. Eu mesma exponho em vários lugares. Isso é muito importante para você. Então, eu aguardo você do lado de cá. Além disso, tem o bônus da fazer suas tintas naturais. Tem outro bônus que é a psicologia das cores, além do bonão, não sei se existe essa palavra, do curso que está agora incluído nessas consultorias sobre as terapias da arte. Na verdade, quando eu comecei aqui as consultorias, eu dava somente 3 terapias da arte. Mas eu vi que não adianta, sabe? É como um ser humano que está doente, ele tem que fazer um exame de sangue, de fezes, de urina, e eletro para cá, não sei o que para lá, para saber tudo sobre ele. Então não adianta fazer 3. Por isso eu dei logo as 46 e mais 68 mentorias. Isso é bônus que não acaba mais. Agora, para você ter esses bônus todos, você tem que tomar uma atitude agora, porque esses bônus vão estar disponíveis somente até o fim desse dia. Então, aproveite essa oportunidade. Hoje é a sua oportunidade. Muito obrigada.